nós queremos mais uma vez exaltar o Teu nome e pedir a presença do Teu Santo Espírito aqui conosco, ao abrirmos a palavra dos profetas. Possamos fazer bem atender, Pai, como uma luz que ilumine o lugar escuro, a fim de que Cristo Jesus venha nascer cada dia mais no nosso coração e nos dar a experiência necessária, Pai, para fecharmos o nosso tempo probatório aqui na terra. Ajuda-nos a preparar-nos e também a preparar outros, Pai, ao compartilharmos essas mensagens nessa tarde de sábado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A última vez que nós estudamos sobre a nossa série das mensagens angélicas, nós estávamos lidando com o início do julgamento dos vivos, né, e de que da mesma forma que os mineritas tiveram que anunciar o início do julgamento, mas o início do julgamento dos mortos em 1844, nós hoje temos uma mensagem também a dar de que o juízo iniciou. E nós vimos que esse juízo é o juízo investigativo dos vivos, aqueles que estão vivos nos dias de hoje. O que nós vamos estudar hoje é que o julgamento de Deus, ele começa com a igreja e depois ele vai para os gentios. Okay? Eu queria convidar vocês aí comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Verso 17, onde a Bíblia diz que o juízo ele começa com a casa de Deus. O juízo começa na igreja. A Bíblia diz em 1 Pedro 4, verso 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus e que dentro da casa de Deus existem aqueles que são desobedientes ao Evangelho. Okay? Vejam no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ver uma outra testemunha de que o juízo começa pela casa de Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, verso 17. A Bíblia nos diz, verso 17 de Eclesiastes, capítulo 3. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda alma. Então, existe o tempo que Deus julga a igreja, aqueles que conhecem e que receberam a luz. E existe o tempo que Deus julga então os gentios, ou aqueles que não fazem parte do povo de Deus nos últimos dias. Veja no livro de Hebreus, capítulo 10, o que a Bíblia nos diz. Hebreus 10, verso 31. Verso 31. A Bíblia nos diz em Hebreus 10, 31. Horrenda coisa. Na verdade, no verso 30. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Okay? Então, o povo de Deus, ele há de ser julgado nos últimos dias. E a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que tiveram mais luz vão ter mais responsabilidade nesse dia de juízo, nesse dia do julgamento. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Baixem comigo no verso 35.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande, avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a Bíblia nos diz, Paulo, dizendo que nós precisamos de paciência. Okay? Que paciência é essa que nós precisamos? Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Nós precisamos dessa paciência, dessa perseverança. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Então essa paciência está conectada com a fé pela qual o justo viverá. Que fé é essa pela qual o justo viverá? Vejam o livro de Romanos, capítulo 1. Verso 16. Que fé é essa pela qual o justo viverá? Romanos 1,16, a Bíblia nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mais um texto que nos mostra que a mensagem vai primeiro para o judeu, primeiro para a igreja. O juízo começa primeiro na casa de Deus, e depois o grego, depois os gentios. Verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez, Paulo citando que o justo viverá pela fé. Que fé é essa que torna possível os justos viverem nos últimos dias? O interessante é que Deus esperou 6.000 anos de degeneração da raça humana, e da última geração ele vai tirar um povo remanescente que vai refletir o caráter dele. Isso é um mistério. Esse é o segredo de Deus, o mistério de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque você pegar um remanescente da última geração, da mais degenerada geração que já houve no planeta, e você fazer com que essas pessoas reflitam o caráter de Deus, só através do poder do Espírito, só através dessa fé. Que fé é esta? Que fé é essa pela qual nós, ou os justos, poderão viver? Porque, veja o que Paulo nos diz. Verso 17. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aonde que está escrito isso? Paulo está citando uma passagem das Escrituras. Ele está dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que fé é essa pela qual nós, somente por essa fé que nós poderemos viver? Como ouviu o Lucas falando, é uma questão de vida ou morte, é uma mensagem decisiva. O justo viverá pela fé. Veja no livro de Abacuque comigo, capítulo 2, e vamos ver que fé é essa pela qual o justo viverá. Abacuque capítulo 2, no verso 2, a Bíblia nos diz: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Qual é a fé pela qual o justo viverá? Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Essas mensagens que estão escritas nas tábuas de Abacuque são a fé um dia entregue aos santos, pela qual nós viveremos. O justo viverá pela fé. Para que o mistério de Deus possa ser cumprido, para que
nós possamos refletir o caráter de Cristo, nós temos que estar com os nossos pés fundados, firmes, sobre a plataforma da verdade, no dia entregue aos santos. Eu queria ler para vocês um texto que está em inglês, mas eu não encontrei ele em português, eu acho que não está traduzido ainda. Eu vou tentar traduzir enquanto eu leio. Um texto bem conhecido por nós. Se encontra em Review and Herald, 14 de abril de 1903. Review and Herald, 14 de abril de 1903. O aviso chegou. Nada deve ser permitido. Nada deve ser permitido que venha perturbar os fundamentos da nossa fé. Ok? Os fundamentos da nossa fé, pela qual nós temos construído desde que a mensagem veio, em 1842, 1843 e 1844. Então, ela nos diz que os fundamentos da nossa fé vieram entre 1840 e 1844. Ok? Que nada deve ser permitido perturbar esses fundamentos que vieram nessa época. Eu estava nessa mensagem, diz a Sra. White. Desde que eu recebi essa mensagem, eu permaneci em pé perante o mundo, a verdade ou a luz da verdade que Deus me deu. Nós não nos propusemos tirar os nossos pés da plataforma que foi construída dia após dia, e nós buscamos o Senhor, ou que foi construída dia após dia, ao buscarmos o Senhor com muitas orações, buscando por luz. Desculpa a minha tradução aqui. Você acha que seria capaz de desistir da luz que Deus tem me dado? Essa luz é como a rocha eterna. Então ela está nos dizendo que esse fundamento que veio de 1840 a 1844, que estão representados naquelas duas tábuas, é como a rocha eterna. Quem é a rocha eterna? Cristo Jesus, né? Então nós podemos dizer que essas duas tábuas representam a rocha, representam Cristo. E se nós não nos fundamos na rocha, os ventos e as tempestades, quando chegarem, vão nos derrubar. Se nós não construímos a nossa casa na rocha, e nós construímos em areia, né, quando vierem as tormentas, vão levar a estrutura. A estrutura ela vai ser derrubada. Né? Agora, nós estávamos em Abacuque, capítulo 2. Vamos voltar lá. Abacuque, capítulo 2. Vamos para o verso 4. Queria ler para vocês. Queria continuar. Porque no verso 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui nós temos dois grupos. Aqueles que viverão pela fé, os justos que viverão pela fé, e nós temos aqueles que são orgulhosos, e que rejeitam a mensagem. Veja o que acontece quando você rejeita, quando eu rejeito essa mensagem. No verso 7. Porventura, não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirá tu de despojo. Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Então a Bíblia fala de que
despojadores ou extorqueadores ou roubadores virão em consequência dessa rejeição e em consequência da cidade de Jerusalém ter derramado sangue inocente. Vocês sabiam que a Bíblia apresenta duas cidades ensanguentadas? Uma é Jerusalém e a outra é Babilônia. Okay? Duas cidades ensanguentadas. E nós vimos hoje de manhã que a forma que nós derramamos sangue inocente é quando o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da nossa atitude, do nosso estilo de vida. Nós vimos isso de manhã em Romanos capítulo 2, 24. Okay? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da nossa conduta, do nosso estilo de vida. A consequência disso é que Deus vai mandar os extorqueadores, os despojadores. Quem são os extorqueadores, os despojadores, os roubadores que virão para destruir a cidade do povo? Veja o livro de Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel 7. Ezequiel 7, 21. Ezequiel 7, capítulo 21, a Bíblia diz: E entregá-la-ei por presa na mão dos estrangeiros e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Então, quem são esses saqueadores que entraram em Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade, despojaram o povo? Qual foi a nação que Deus usou para trazer juízo a Israel antigo? Babilônia, o rei do norte. E Babilônia é uma aplicação desses extorqueadores e despojadores. Okay? Mas aquilo que Babilônia foi para Israel antigo, nós vamos ver que Roma foi para Israel moderno, na época de Cristo e também nos nossos dias. Okay? Isaías capítulo 42. Isaías 42, verso 24. A Bíblia nos diz em Isaías 42, 24. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos quê? Roubadores. Ok? Isaías 42, 24. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual não queriam andar? Quais eram os caminhos do Senhor pela qual o povo não queria andar? As veredas antigas, muito bem. Jeremias 6, 16. Do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Então, muito interessante. E me desculpa, eu estou tentando correr contra o tempo, então às vezes não dá tempo nem do povo chegar na passagem, mas Deus ele manda os roubadores, os saqueadores, para despojar o povo por causa dos pecados, porque o povo não quer andar nas veredas antigas. Ok? Vejam em Daniel capítulo 11. Daniel 11, verso 14. A Bíblia diz em Daniel 11, 14. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos, essa palavra em inglês, violentos, é roubadores, em inglês, the robbers of thy people, os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Quem cumpre, ou quem estabelece a visão, em Daniel é Roma. Então, nós não temos tempo para analisar com mais profundidade, mas aquilo que Babilônia foi para Israel no passado, Roma papal e pagã foram para Israel no tempo de Cristo e na era cristã, vamos dizer assim. Okay? Babilônia era uma nação que veio de longe, Roma era uma nação que veio de longe.
Babilônia era uma nação que os judeus não entendiam a língua. Roma era uma nação que os judeus não entendiam a língua. Okay? A águia era o símbolo de Babilônia. O leão com águias. A águia era o símbolo de Roma também. E adivinhe qual foi o primeiro profeta a profetizar sobre esse espalhamento, essa maldição que aconteceria com Jerusalém? Moisés, o primeiro profeta que a gente encontra na Bíblia. Veja comigo em Deuteronômios 28. Deuteronômios 28. Deuteronômios 28, 49, a Bíblia nos diz. 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Então, aqui nós temos Moisés, né? Nação feroz de rosto, e que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão mosto nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E se te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas e em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Se você lê o grande conflito no capítulo 1, você vê que a Sra. White aplica essas palavras aqui a Roma, a destruição de Jerusalém por Tiro, no ano 70 de Cristo. Ela diz que essas palavras se cumpriram exatamente como o profeta. Mas a Bíblia também nos aplica essas mesmas palavras ao cerco de Babilônia na época de Zedequias. Vejam comigo no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Eu encorajo vocês a lerem de novo o capítulo 1 do grande conflito, porque existe muita luz lá, muita luz, muita informação mesmo a ser estudada. Veja o que Jeremias diz em Lamentações 4, verso 9. Falando aqui sobre as lamentações de Jeremias na destruição de Jerusalém, quando Babilônia, Nabucodonosor, destruiu a cidade dele. Verso 9. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Então nós vemos que aquilo que aconteceu com Jerusalém na época de Zedequias, aconteceu com Jerusalém na época de Tiro. Okay? Não é por nada que Jesus adverte ou advertiu os judeus, em Mateus 24, verso 15, de que ai das grávidas naquele dia. Porque aqueles que ficaram na cidade, nós sabemos, pela pena de inspiração, que nenhum cristão fiel morreu na destruição de Jerusalém. Porque o aviso de Cristo, o sinal, era que quando as tropas cercassem, era o sinal para eles saírem das cidades. Nós sabemos que as tropas de Roma cercaram a cidade e por algum motivo eles recuaram, dando tempo para os cristãos saírem da cidade. Mas aqueles que permaneceram, quando veio o segundo cerco, pegou todos eles dentro da cidade, todos eles morreram. Mas os fiéis cristãos que haviam saído das cidades, eles sobreviveram ao cerco e à destruição de Jerusalém. Mas Jesus aqui fala sobre esse assunto no verso
Vamos ver no verso 15. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, Jesus aponta ao livro de Daniel, falando desse cerco. Ok? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então nós vemos que a história ela é um padrão de repetição, e Deus ele tem um juízo reservado para os infiéis, para os pecadores em Israel. Okay? Então, por causa da rejeição, eles acabam sendo destruídos. Por causa da rejeição da mensagem, eles são destruídos. Jesus deu a mensagem. Jesus deu o sinal. Mas Jeremias também deu o sinal. Jeremias também deu a mensagem. Eu queria mostrar rapidamente isso, nos nossos últimos minutos juntos. Em Jeremias capítulo 36, nós vemos a mensagem que eles rejeitaram. Jesus dá uma mensagem, nós vimos pela manhã que a mensagem era baseada no livro de Daniel. Okay? 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Uma mensagem profética baseada no livro de Daniel. Nós vamos ver que Jeremias tinha a mesma mensagem baseada no livro de Daniel também. Jeremias vamos no capítulo 1 antes. Queria mostrar para vocês no capítulo 1, um texto conhecido pela maioria de nós, mas se nós colocarmos no seu devido lugar, no capítulo 1, verso 14, nós vemos a mensagem do livro de Jeremias. Okay? Jeremias 1,14, disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros, em redor, e contra todas as suas cidades em Judá. Então do norte vem o mal, do norte vem a destruição, diz Deus através de Jeremias. Nós sabemos que essa mensagem referente ou a respeito do rei do norte é a mesma mensagem que nós temos hoje, nos últimos 6 versos de Daniel, capítulo 11. Vejam no capítulo 36, Jeremias 36, nós vamos ver que a liderança e o povo rejeitam essa mensagem. E por essa rejeição eles acabam sendo destruídos. Jeremias 36, verso 1. A Bíblia diz em Jeremias 36:1: Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado a Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada um se converta de seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Interessante que em inglês diz, talvez eles ouvirão, porventura ouvirão. Ok? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do rei, do Senhor, que ele tinha falado. Então nós vemos aqui Jeremias recebendo a ordem de Deus para escrever as palavras num livrinho, no rolo de um livro. E aí Baruque vem e começa a anotar essas palavras nesse livrinho. Ok? E no verso 5, Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Então, veja que a mensagem era para a casa do Senhor, era direcionada ao povo de Israel. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Então, não só para a casa do Senhor, mas no dia de jejum. O dia de jejum aqui representa o dia da expiação, que
começou em 1844 e prolonga-se até os dias de hoje. Ok? Pode ser que caia sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Então pode ser que ele se arrependa. Nós sabemos que, nós vemos, se você continua lendo aqui, você vê que Baruque faz o que Jeremias pede. Ele vai à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e lê as palavras do livrinho, a liderança de Israel. Okay? E essas palavras, se você vai comigo no verso... Vejam comigo... Verso... Ele lê a palavra aos príncipes... Verso 16. Depois que ele lê a palavra desse livrinho aos príncipes, nós já vamos ver que mensagem que estava nesse livrinho. Verso 16 diz que sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos, okay? Uns para com os outros. E disseram a Baruque: sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então a mensagem do livrinho perturbou eles, deixaram eles temerosos. É uma mensagem que perturbou. Okay? E aí eles disseram: bom, nós vamos ter que anunciar a liderança, nós vamos ter que anunciar ao rei essas palavras. Né? Esses rumores aí que estavam vindo do Oriente e do Norte. Essas palavras. Nós já vamos ver que palavras eram essas que estavam nesse livrinho. Okay? E aí eles foram ter com o rei, no verso 20. Foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elissama, e o escriba anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elissama e o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Então, o rei ele pega essa mensagem, 3 ou 4 folhas, representando aqui as 3 mensagens angélicas, seguindo pela quarta. Pegam, rasgam e jogam no fogo, queimam, destroem essa mensagem. Que mensagem era essa que estava nesse livrinho? Veja no verso 26. Antes deu ordem ao rei, verso 25. E posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Amalaque, um bom nome para botar nos filhos aqui. Amaleque. E a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque o escrivão e a Jeremias o profeta, mas os senhores esconderam. Veja no verso... Vamos continuar, verso 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor. Olha aqui está a mensagem no livro. Tu queimaste este rolo dizendo: por que escreveste nele dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Então, qual era a mensagem do livrinho? Rei do Norte. Rei do Norte está vindo para destruir. Daniel 11, verso 40 a 45. Notem, o primeiro rolo foi destruído. Deus diz: escreve outro rolo. Por quê? Porque ele precisava profetizar de novo. Ok?
rolo escrito, depois um outro rolo escrito porque ele precisava profetizar de novo. O primeiro rolo é rejeitado, o povo é espalhado, a porta se fecha. Um outro rolo é escrito, porque vocês estão... Apocalipse capítulo 10, verso 11. Mas eu queria levar vocês a Isaías 30, verso 8 primeiro. Isaías 30, verso 8. O que esse rolo representava? Ou o que esse rolo representa para nós hoje? Representa o livro de Daniel? Sim, mas... O que mais? As tábuas da aliança. A fé pela qual o justo viverá. Isaías 30, verso 8, a Bíblia diz: Vai, pois, agora escreve isso numa tábua perante eles e registra num livro. Aqui nós temos as tábuas e os livros, no mesmo verso. Para que fique até o último dia. Esse é o nosso dia hoje. Para sempre e perpetuamente. Então, Jeremias pede a Baruque que escreve num livro, o livro é destruído, depois tem um outro livro. Esses livros, Isaías acabou de dizer aqui também, representam as tábuas. Okay? Deixa eu perguntar para vocês, essas duas tábuas, que ano que elas foram confeccionadas? A primeira delas? 1842. Ela chama 1843, mas ela foi confeccionada em 1842. Por quê? Para prevenir o fim do mundo em 1843. Exatamente. Ela tinha uma mensagem que o rei do norte, vamos colocar assim aqui, a porta da graça estava se fechando. O verdadeiro rei do norte estava ali, que é Cristo. Agora, o que acontece quando vem o desapontamento em 22 de outubro de 1844? Há uma rejeição. E as pessoas, mileritas, adventistas, eles se voltam para trás e voltam para suas igrejas. Ok? Vejam comigo em Apocalipse 10, 11. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Verso 11, a Bíblia diz: E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Então, depois deles passarem por aquela experiência, Deus diz, olha, não acabou. Importa que profetizes alguém. Profetizes de novo. A gente fica doido aqui, misturando uma língua com a outra. E aí, em 1850, é feita a nova tábua, porque eles precisavam profetizar de novo. Okay? Então, Jeremias 36 nos conta a nossa história também. Okay? Nesses 6 minutos que nós temos, final, eu queria levar vocês a uma outra história, no livro de Jó. Essa vai ter que ser bem rápida, 6 minutos. Porque meu tempo já está quase acabando. Jó capítulo 1. Verso 13, a Bíblia diz: E sucedeu um dia, e antes de eu ler, só lembrando que Jó representa aqui a igreja nos últimos dias. Okay? Jó representa o remanescente dos últimos dias. Okay? E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam, os filhos e filhas de Jó, e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Então aqui, os filhos de Jó estavam dentro da casa, okay, que eu quero sugerir que representa a igreja, bebendo e comendo, bebendo vinho e comendo. Okay? Verso 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Tomaram quem? Os bois e as jumentas. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer de novo. Então, enquanto os filhos de Jó bebiam e comiam, na casa de Jó, na igreja,
vieram os sabeus. E os sabeus tomaram os bois e as jumentas, que representavam a base econômica da vida de Jó. Ok? Feriram os servos. Se for, quem são os sabeus que vieram? O que representa isso para nós? Vejam no livro de Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Quem são os sabeus? Que vêm, tomam jumentos e os bois, a base econômica, ferem os servos, enquanto o povo de Deus está bebendo vinho dentro da casa de Deus. Verso 1, no capítulo 25, a Bíblia diz: E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midiã, Gisbaque e Suá. E Joksã gerou Seba, que é o pai dos sabeus, e Dedã, e aos filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Verso 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Então, os filhos de Sebe, ou sabeus, são os filhos do Oriente. Irmão de Dedã, também foram mandados ao Oriente, são os filhos do Oriente. Vejam Isaías 21. Isaías 21, verso 11, verso 13. Isaías 21, 13. A Bíblia nos diz: peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Então, Dedã era o irmão de Seba. Os filhos do Oriente que vivem na Arábia. Isso representa o Islã. Okay? Os muçulmanos, os filhos do Oriente, os descendentes de Ismael. Então, algum evento nós temos na história de os descendentes de Ismael, o Islã, vindo enquanto o povo de Deus bebe vinho de Babilônia dentro da casa de Deus, tomando a base econômica do mundo, ok? Matando os servos, ou causando uma catástrofe, um ataque terrorista nos nossos dias, 12 de setembro de 2001, né? O evento das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Okay? Então aqui nós temos o evento do World Trade Center marcado no livro de Jó. Okay? Qual que é o próximo evento depois de 11 de setembro de 2001, de acordo com o profeta Jó? Voltem comigo no livro de Jó. Verso 16. Estando este ainda falando, nós estamos no capítulo 1, verso 16, ok? Estando este ainda falando, veio outro e disse, então veja que os eventos são rápidos. Ele estava falando e de repente veio outro, dizendo: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer de novo. Então o segundo evento é que o fogo desce do céu. Qual que é a direção do fogo do céu? Ele vai onde? Nas ovelhas. Ele é direcionado para as ovelhas. Quem são as ovelhas? O povo de Deus. As ovelhas representam os cristãos que professam ter Cristo como seu pastor. As ovelhas. Okay? Esse fogo do céu era direcionado a atingir as ovelhas. Que fogo é esse que desce do céu? Nós temos a história de Elias, nós temos os profetas de Baal, os falsos profetas pedindo que fogo descesse do céu. Os profetas de Baal. Nós sabemos que esses profetas de Baal representam quem nos últimos dias? Falso profeta de Apocalipse, ou, para ser mais claro, o protestantismo apostatado. Okay? Uma das partes de Babilônia. Então esse fogo, ok, que desce em direção às ovelhas, ele está relatado no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá, rapidinho. Já estourei o meu tempo. Não, ainda não. Faltam 20 segundos, mas preciso acabar isso. Apocalipse, capítulo 13.
Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então esse fogo que desce do céu, que é exercido pelo protestantismo apostatado, especialmente vem da besta que sobe da terra, que representa os Estados Unidos da América, okay? Engana os habitantes na terra. Então esse fogo, ele está associado a um engano. Okay? Eu queria ler mais uma citação para vocês. Essa está em português. E veja só o que a Sr. White nos diz. Esse fogo, ele representa um falso reavivamento. Okay? Falso reavivamento. Porque Deus se manifesta através do fogo também. Nós sabemos que no Monte Carmelo ele se manifestou através do fogo. No Pentecostes ele se manifestou através das línguas de fogo. O Espírito Santo vem na forma de fogo. Mas Satanás também se manifesta através do fogo, do falso reavivamento. Essa citação está no livro Grande Conflito, página 463. Eu vou ler só um pedaço dela. Ela está falando aqui sobre o falso reavivamento. Ok? Veja só o que ela diz, falando sobre esses reavivamentos. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. Ou seja, não precisa levar a Bíblia para a igreja, não precisa levar o Espírito de Profecia para a igreja. Né? A gente quer ver slides, a gente quer ver filmes, escutar peças teatrais, músicas, aquilo que mexe com as emoções e com os sentimentos. Okay? A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, então tem que ter um cantor sensacional, um pregador sensacional, alguém que seja carismático e conte piadas, né, e atrai os jovens e conte histórias. Tem que ser algo sensacional. Não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. E ela pergunta: onde nas igrejas populares de hoje há o espírito de consagração a Deus? Agora, apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus à sua palavra. Muitos aqui acham que ela está falando das igrejas protestantes, evangélicas. Mas veja só. Será que nós poderíamos aplicar para a nossa igreja? Será que na nossa igreja o amor do mundo suplantou o amor de Deus e da sua palavra? Se refere à nossa igreja também. Ela está dizendo que muitos se separarão dessas igrejas. Muitos, tanto os pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Então esse derramamento, esse reavivamento, são as presentes mensagens, ou as grandes verdades, como ela diz,
que Deus providenciou fossem proclamados no tempo presente. O reavivamento vem através da mensagem, de uma mensagem poderosa que sacode o povo de Deus. Então, nos últimos dias vai haver esse reavivamento verdadeiro. Mas veja só o que ele nos diz. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. Antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus está operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Então, será que nós vemos esse falso reavivamento acontecendo nos nossos dias? As pessoas buscando o Espírito Santo, buscando a chuva serôdia, mas ao mesmo tempo não reconhecendo que a chuva está caindo em vários lugares. Esse falso reavivamento é direcionado às ovelhas. Diretamente esse fogo vem às ovelhas. Qual que é o próximo evento? Para nós finalizarmos. Vamos voltar para o livro de Jó. Jó, capítulo 1, verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora vem os caldeus em 3 tropas. Você pode anotar aí, Ezequiel 23, 23. A Bíblia nos diz que os caldeus são os babilônicos. E Babilônia, no livro de Apocalipse, capítulo 16, ela está dividida em quantas partes? 3. Essas 3 tropas representam o dragão, a besta e o falso profeta. As 3 partes de Babilônia. Então, logo depois desse falso reavivamento, nós vemos o dragão, a besta e os falsos profetas se unindo uma conspiração entre a besta e o dragão e o falso profeta. Qual que é o próximo evento? E eu acredito que esse próximo evento é o último ato do drama. Verso 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Então aqui está aquele primeiro grupo, que estava dentro da igreja, tomando vinho de Babilônia. Ok? Comendo os manjares do rei Nabucodonosor. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, que caiu sobre os jovens, da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te novo. Então, o que quer que seja esse vento que vem, bate na casa, derruba a estrutura. O que era a casa? A igreja. Esse vento, ele vem, ele destrói a estrutura. A casa, ela cai. Que vento é esse? Que vem como um tufão. Isaías 40. Isaías capítulo 40. E eu fico triste porque em Daniel 11, verso 40, você tem essa palavra mais uma vez, só que na Bíblia de português eles tiraram essa palavra. Verso 40, capítulo 40, verso 24. Isaías 40, 24, a Bíblia diz: e mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, e o seu tronco já se seca, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Então, esse tufão vai levar o joio como a pragana, vai ceifar ou sacudir a casa de Israel. Vai separar o joio do trigo. Daniel 11, verso 40, você vê em inglês que o rei do norte ele vem como um tufão, como um whirlwind. E essa palavra nós não temos em português, mas esse tufão representa o rei do norte, os movimentos do rei do norte vindo em direção à terra gloriosa através do último ato do drama. Qual que é o último ato do drama? Muito bem.
queria que vocês fossem ao nosso último verso bíblico da tarde, em Apocalipse. Antes disso, Amós. Mais 2 versos e eu acabo. Amós, capítulo 9, verso 9. Amós 9, 9. Amós 9, 9. A Bíblia diz: porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Então, aqueles que caem, quando o rei do norte entra na terra gloriosa, muitos cairão, são aqueles que dizem, nunca nos alcançará o mal. Porta da graça não fecha no decreto dominical. Nós temos tempo para nos preparar depois da lei dominical. Nós não temos que nos preocupar com essas coisas de profecias, dessas tábuas, desses antigos mares, Daniel 11, 40, 45. Não, isso não é importante. O que importa é o amor e a graça de Cristo em Deus. Eles não entendem que você não pode separar o amor e a graça de Cristo das tábuas. Você não pode separar o amor e a graça de Cristo da mensagem, da muito firme palavra profética. Qual que é o último ato do drama? Apocalipse 6, no texto final. Apocalipse 6, verso 13. Apocalipse 6, verso 13. Na verdade, vamos começar no verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Que tremor de terra é esse? Vocês lembram? Que tremor de terra é esse, quando o 6º selo é aberto? Terremoto de Lisboa. Terremoto de Lisboa. Se eu não me engano, 1789. Talvez não me lembro, não recordo direito a data. Mas terremoto de Lisboa. Depois nós temos o sol se tornando negro, ok? Como o saco de silício e a lua tornou-se em sangue. Quem que presenciou esses sinais no céu? Não foram os nossos pioneiros? Entre 1798 e 1844, os militares presenciaram todos esses sinais. Próximo evento, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Quando que isso aconteceu? Foi 1833. 1833, né? Como 1833, as estrelas caem do céu, no mesmo ano em que Miller recebe as suas credenciais como pregador batista. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Veja agora, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Quando que isso aconteceu? Não aconteceu ainda, né? Então, entre o verso 13 e o 14, nós temos que ter a nossa história lá. Eu acredito que essas estrelas que caíram do céu, como uma figueira que lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, representam o fechamento da porta da graça para a igreja nos nossos dias. Porque quem que é a figueira? Não é a casa de Deus? Se a figueira é a casa de Deus, os figos são o povo. E esse vento forte que sacode essa figueira, nós vamos ver que é o último ato do drama. É o rei do norte. É a característica do rei do norte. Ele vem como um tufão. Okay? E quando ele vem, muitos cairão. Daniel 11, verso 41. Okay? Então, nós não podemos nos acomodar e achar que essa história de porta da graça, isso aí é fanatismo, né? Isso aí não é importante, não é ponto de salvação, como eles gostam de dizer. Eu acabo com esse texto vindo de Testemunhos, volume 7, 141. Testemunhos, volume 7, 141. A substituição da lei de Deus pelas dos homens. A exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico é o derradeiro ato do drama. Okay? É o último ato do drama, a lei dominical. Que Deus nos ajude, que nós possamos fundamentar ou enraizar nossas raízes na rocha. A fé um dia entregue aos santos, né?
para que nós possamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. Senhor, muito obrigado por esses momentos de sábado que tivemos aqui, pela nova semana que já começou, Pai. Pedimos o Teu poder e a Tua graça para enfrentarmos vitoriosos essa semana e sermos Teus embaixadores onde quer que formos. Ajuda-nos, Pai, a continuar comendo o livrinho e que, através dessa experiência, possamos nos preparar para viver contigo para todo sempre. Nossa oração, em nome de Jesus.